Hoje nós vamos analisar um exercício sobre conjunto que faz menção ao uso do pertence e do está contido. Vejamos o enunciado. Seja o conjunto P formado por R, R entre chaves, RS entre chaves e T. Classifique em verdadeiro ou falso. Aí nós temos algumas afirmativas, algumas relações utilizando pertinência e inclusão. Bom, primeiramente eu gostaria que vocês observassem aqui em cima que o conjunto P ele tem exatamente 4 elementos. Como é que eu identifico os 4 elementos do conjunto? Toda representação de conjunto através da relação de seus elementos, ela é feita escrevendo seus elementos entre vírgulas. Então nós temos aqui um primeiro elemento, aqui um segundo elemento, aqui um terceiro elemento e aqui um quarto elemento, independente dele estar escrito entre chaves ou não. Então, como é que eu diferencio, por exemplo, este R deste R entre chaves? Aqui eu tenho um elemento R, aqui eu tenho um elemento R entre chaves, que poderia ser um símbolo qualquer. Assim como RS entre chaves poderia ser um outro símbolo. Então, nós vamos lembrar o seguinte, que eu uso pertinência, eu uso pertence somente quando eu relaciono elemento a conjunto. Então, quais são os elementos desse conjunto? Vamos observar com atenção. O primeiro elemento é o R. Então, eu poderia escrever aqui, sem medo de cometer erro, que o R pertence ao conjunto P. Então, essa notação é válida por ele ser um elemento. Uma segunda representação. Quem é o segundo elemento do conjunto? O segundo elemento do conjunto é o R entre chaves. Então, o R entre chaves, ele pertence ao conjunto P. Lembra? Ele poderia ser um símbolo qualquer. Muito bem. Quem é o terceiro elemento? O terceiro elemento é o RS entre chaves. Então, R, S entre chaves também pertence ao conjunto P. E, finalmente, o quarto elemento é o T. Então, eu escrevo que T pertence ao conjunto P. Os 4 elementos pertencem ao conjunto. Uma segunda análise. Quando que eu uso está contido, ou não está contido, eu vou utilizar a relação de inclusão, que é o está contido ou não está contido, quando eu relacionar dois conjuntos. Entendo conjuntos como qualquer subconjunto do conjunto dado. Então, eu tenho um conjunto P formado de 4 elementos. Se ele tem 4 elementos, nós sabemos que o número de subconjuntos é 2 elevado ao número de elementos. Então, ele tem 16 subconjuntos. Mas em questão, nós vamos analisar apenas 4 desses 16 subconjuntos, que são exatamente os conjuntos unitários. E como é que eu identifico os conjuntos unitários de um conjunto? Eu preciso escrever os seus elementos entre chaves. A partir do momento que eu escrevo um elemento entre chaves, ele passa a ser um subconjunto unitário. Qual que é o primeiro elemento do conjunto? É o R. Então, se eu escrever o R entre chaves, ele está contido no conjunto P. Veja que esse R entre chaves que está aqui é exatamente o subconjunto unitário com relação ao elemento R. Aquele R entre chaves que nós escrevemos aqui em cima, ele se referia ao elemento R entre chaves, por isso que era pertence. Vamos ao segundo caso. Qual é o segundo elemento? É o R entre chaves. Então, eu vou fazer uma chave e outra chave para o R. Por quê? Porque se o elemento tem uma chave, a partir do momento que eu escrevo outra chave, ele passa a ser um subconjunto. Então, isto está contido no P, é o subconjunto.
Do mesmo modo, no terceiro, ó, é o RS entre chaves. Então, de novo, né? Chave, abro outra chave, R, vírgula S, fecho as duas chaves. Isso também está contido em P, porque é um subconjunto unitário. E, finalmente, o último subconjunto unitário é o T. O T, como subconjunto unitário, ele também está contido em P. Então, dos 16 subconjuntos, eu foquei em 4 porque é o que o exercício está cobrando. Então, agora eu consigo analisar as afirmativas e classificá-las em verdadeiro ou falso. Vamos à primeira. Item A, R pertence a P. Se eu olhar lá em cima, o elemento R pertence a P. Portanto, a primeira é verdadeira. Vamos à letra B. Na letra B eu tenho R entre chaves. O R entre chaves pertence a P. O R entre chaves pertence a P. Se eu considerar que R entre chaves é o quê? Que o R entre chaves é um elemento do conjunto. Então, ele é verdadeiro. Mas se eu considerar o R entre chaves como um subconjunto do conjunto, daí ele está contido, né? Então, o pertence é verdadeiro? O pertence é verdadeiro. Mas se estivesse escrito está contido, também seria verdadeiro. Veja aqui, ó, na letra C. O R entre chaves está contido em P. Nós acabamos de ver aqui, né, na primeira maneira que escrevemos aqui os subconjuntos, estava lá o R entre chaves. Então, também é verdadeiro. Ok, agora nós podemos ir aqui embaixo e veja o que tem aqui. Aqui nós temos o R entre duas chaves. Lembra onde nós escrevemos o R entre duas chaves? Está aqui, né? Ó, o R entre duas chaves. O R entre duas chaves está contido em P, o R entre duas chaves está contido em P. A afirmativa diz que ele não está contido, né? Está cortado aqui, mas ele está contido, portanto, isto é falso. A alternativa E diz, a afirmativa E diz RS entre chaves está contido em P. Vejam, RS entre chaves, se eu lembrar aqui de cima, ele é um elemento, então ele pertence a P. Ele estaria contido se nós tivéssemos mais uma chave. Então, isto é falso. RS entre chaves não está contido em P e sim pertence. Aqui nós temos mais uma linha onde tem o T entre chaves pertence a P. Vamos pensar? O T entre chaves não pertence a P, não. Quem pertence a P é o T, é o elemento. Entre chaves ele é um subconjunto, então ele está contido. Portanto, ele pertence a P, é falso também. Muito bem, na letra G nós temos P contém T. Bom, agora vamos pensar assim, se um subconjunto está contido no conjunto, se escrevermos ou falarmos ao contrário, nós dizemos que o conjunto contém o subconjunto. Agora vamos pensar assim, o T entre chaves, ele é um subconjunto de P? Vamos olhar aqui em cima, olha lá, ó. O T entre chaves está contido em P. Então, o P contém o T entre chaves? Sim, né? Então, isso aqui é verdadeiro. E por último, nós temos o S entre chaves, pertence a P. Bom, S entre chaves pertence a P não é correto, né? Até porque nós temos lá 4 elementos e o S não é um dos elementos. S entre chaves não é um dos elementos. Então, esta afirmativa aqui é falsa. Ok? Então, era esse o exercício sobre pertinência e inclusão. Até a próxima.